não pude estar, tá vendo? Que privilégio poder estar hoje. Eu estava gripada, a voz ainda está linda, dá para perceber, né? Está dando para ouvir direitinho aí? Mas dá para nós podermos falar, e glória a Deus por isso. Que privilégio poder estar aqui essa noite, compartilhar a palavra do Senhor Jesus. Né? Podermos louvar o Senhor, poder adorá-lo, poder bendizê-lo. Né? Que privilégio para nós, queridos, estarmos aqui. Não perca esse momento nunca, até Jesus voltar, tá? Se esforce, tenha bom ânimo, seja corajoso e corajosa. O Senhor é conosco. Amém? Quero compartilhar com vocês o texto que está no Evangelho de João, capítulo 17. Nós vamos ler todo o capítulo, tá? Eu estou aqui na NVI, beleza? Se quiser acompanhar por aqui. Amém, queridos? Vamos lá. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. Eu te glorifiquei na terra, completando a boa obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei Teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram Teus, Tu os deste a mim, e eles têm obedecido à Tua palavra. Agora, eles sabem que tudo o que me deste vem de Ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles a aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amastes como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviastes. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Amém? Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez, queridos? Pai, nós agradecemos ao Senhor a oportunidade de estarmos aqui essa noite, compartilhando, Deus, da sua palavra. Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor possa ministrar aos nossos corações essas verdades eternas. E que nós saímos daqui, Deus, determinados a colocá-las em prática todos os dias da nossa vida.
Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos pela tua presença, pelo teu Santo Espírito que habita em nós. Oramos te agradecendo, Pai. Amém? Glória a Deus, queridos. Grande essa oração, né? A palavra de Deus diz o tempo todo que Jesus se retirava para orar, ia Jesus orar, que Jesus estava orando. Os discípulos pedem a Jesus que ensine a orar. Aqui é o único registro que fala do que Jesus, a respeito de que Jesus orou. E está registrado aqui para nós. E entre um dos motivos que Jesus orou, ele orou por mim, ele orou por você. E eu quero te fazer uma pergunta: como é que você se sente ao saber que Jesus orou por você? Como é que você se sente? Você consegue imaginar aí como você se sente ao saber que você não existia, mas que antes da fundação do mundo, o Senhor Jesus já havia orado para que você pudesse estar aqui hoje? É algo assim gratificante, queridos, quando nós meditamos nesse texto. Essa é uma oração também conhecida como a oração sacerdotal de Jesus. É uma oração em que Jesus faz diante do Pai, quando ele estava a caminho da sua crucificação. Nessa oração, Jesus declara o que ele deseja para si mesmo, para os discípulos e para os crentes, aqueles que haviam de crer nele, ou seja, para nós, né? Para todos quanto crerem na sua palavra. Ele nos ensina tema básico aqui sobre a glória dele, sobre a unidade, sobre a santificação e sobre a missão de cada um de nós, a Igreja do Senhor. E ele deseja, na realidade, nessa oração, o que é proposto nele, o que a gente vê, é que ele deseja glorificar o Pai. E que ele pede proteção e santificação para os seus discípulos. E ainda que os crentes que fossem crer, fossem unidos nesse mesmo amor e verdade. Então, diante disso, sabe, nós vamos falar um pouquinho, por que essa oração aqui? Qual que é o contexto dela? O que ela está nos ensinando? O que eu e você podemos aprender, então, com essa oração que está aqui? Né? Por que Jesus orou a esse respeito? No versículo 1, diz assim, olha, depois disso, depois de dizer isso, algumas versões estão de dizer algumas coisas. Depois de dizer algumas coisas, que coisas são essas? O que Jesus está dizendo ali, antes que ele comece, então, a proferir essa oração? Esse contexto todo está desde o capítulo 13, do versículo 31, até o 16, do versículo 33. Jesus está ensinando seus discípulos, a sua hora está chegando, era um pouco antes da festa, né, da Páscoa, e Jesus vai discorrendo os seus ensinos lá, entre eles, muitos que nós já ouvimos e sabemos, queridos. Entre eles está ali a reunião que eles têm, e Jesus reúne, tira ali a toalha e lava os pés dos discípulos, ensinando o verdadeiro valor de servir uns aos outros. Jesus não só ensinava, mas ele exemplificava o seu ensino. Seguindo, Jesus prediz que, olha, está chegando, né, alguém entre vocês vai me trair. Há um traidor no meio de vocês. E ele segue o seu ensino, dizendo para Pedro que há pouco antes tinha dito que quem é que diz que eu sou? E Pedro diz, tu és o Filho de Deus, né? E ele fala, foi o Espírito que revelou. E Pedro, então, fica ali maravilhado, mas num momento depois, ele tenta persuadir Jesus ao dizer assim, você não precisa, né, morrer na cruz. E aí Jesus fala assim, olha, é preciso. E ele diz, não vou deixar, não vai ser. E aí ele fala assim, Pedro, você vai me negar. Com toda essa vontade de me defender, você vai me negar. E ele prossegue dizendo, no capítulo 14, ele fala para os discípulos assim, olha, não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. Eu vou preparar moradas, mas eu vou buscá-los. Eu vou preparar lugar, vocês vão estar comigo. Então, Jesus encoraja os discípulos a não desanimarem,
a prosseguir nessa caminhada. E, em seguida, ele promete que não os deixaria sozinhos, que o Espírito Santo, né, o Espírito da verdade, o conselheiro, o consolador, eles viriam para estar com eles na caminhada, para estar ensinando sobre todas as coisas, lembrando tudo aquilo que foi ensinado. Jesus continua aí nessa caminhada ensinando, e ele fala assim, olha, eu sou a videira verdadeira. Né? Para dar fruto precisa estar em mim. Não é por quê? Porque aqueles que não estão em mim, sem mim, nada eles poderão fazer. Então, Jesus fala mais uma vez, olha, fique firme, caminhe comigo. O Pai é o agricultor. Né? Eu sou a videira verdadeira. Esteja comigo e continue a sua caminhada aí. E aí, em seguida, ele fala que ele amou, né? E que os discípulos, para serem vistos, precisavam cumprir a mesma coisa que Cristo faz, que é amá-los. Né? Mas o mundo vai odiar vocês. Né? Por quê? Porque vocês ouviram a minha palavra, vocês creram nela, e agora vocês fazem diferença. Então, se prepare, porque o mundo odiarão vocês. Se odiaram a mim, odiarão vocês também. E aí ele segue ensinando sobre a obra do Espírito Santo. Que obra é essa? Ele diz que o Espírito Santo, quando viesse, o Consolador, ele iria convencer a humanidade do pecado, da justiça e do juízo. É a obra do Espírito Santo de Deus que fez na minha vida e fez na sua vida. E vai fazer até Jesus voltar. Depois ele fala, olha, depois de falar tudo isso, ele fala assim, olha, não fique triste, não se entristeçam. Né? Vocês estão tristes agora, mas vocês vão se alegrar. Vão passar por tudo isso, mas vocês vão ter alegria completa em mim. Por quê, queridos? Porque eles vão participar de todo o processo da caminhada de Jesus. Né? Então, aquela alegria, porque estava tudo bem? Não. A alegria, por quê? Porque haveria a consumação do que Jesus Cristo veio fazer. E aí, ele termina ali no finalzinho, dizendo para nos lembrar aos discípulos que no mundo nós teremos aflições. Né? Antes disso, ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vem ao Pai, senão por ele. E agora ele fala, olha, no mundo vocês terão aflições, porém eu venci o mundo. Então, diante de toda essa conversa, caminhando com os discípulos, ensinando, daí a pouco se reúne para a Páscoa, então o texto começa dizendo que depois que ele disse tudo isso, ele olha, né, para o céu e ora. Né? E o olhar para o céu, quer dizer, é só uma atitude ali, habitual de oração deles. O salmista fala no Salmo 123, ele fala assim, olha, a ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono no céu. Uma postura habitual de oração. Pode olhar para o céu, pode olhar e contemplar o Senhor, crendo que Ele está lá no seu trono. Né? Não é uma regra, mas é uma atitude de oração que você é livre para fazer. E aqui o próprio Jesus Cristo está nos ensinando, né, sobre isso. Então, começa ali no versículo 1, quando ele fala, olha, ele quer glorificar o Pai e também o Filho. Do versículo 1 até o versículo 5, começa dizendo o versículo, Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho para que o teu Filho te glorifique. E aí, então, chegou a hora. Que hora? Eu não sei vocês, mas eu imagino essa questão de Jesus, ao dizer chegou a hora. O Evangelho de João fala muito sobre essa, não é chegada a minha hora, né? E agora é chegada a minha hora chegou. O Evangelho foi escrito, João diz no finalzinho lá, que tudo que Jesus fez não caberia em tantos livros, não é isso? Porém, foi escrito para quê? Para que quando nós ouvíssemos, nós crescêssemos nele. Né? Então, um evangelho que nos abraça em amor, em fé, em credibilidade, em confiança, em caminhar com o Senhor. E quando Jesus chega, fala assim, olha, chegou. Né? Ele inicia a oração falando, chegou a minha hora. E que hora é essa? Às vezes, quando a gente tem alguma programação, alguma coisa para fazer, você sabe que está chegando a hora, você fica normal, tranquilo, tudo bonitinho, certinho?
fica nada, né? Aquela certa ansiedade, aquele tremor no coração, aquela expectativa. E aí você pensa, será que Jesus também sentiu isso? A gente fica na nossa limitação de sentimento e esquecemos que Jesus também foi 100% homem. Né? Ele conhece as nossas emoções, os nossos desafios. Então, Jesus, quando fala, olha, chegou a hora, qual hora? A hora que Deus prometeu, né? Que iria se cumprir. Em Gênesis 3,15, o homem caiu, mas ele não ficaria longe de Deus. Ele não ficaria perdido para sempre. O Senhor prometeu que da semente da mulher viria aí o descendente que esmagaria a cabeça de Satanás. Então, queridos, nós cremos na verdade da palavra de Deus. Nós sabemos de onde nós viemos. Nós sabemos o que nós estamos fazendo aqui. E nós sabemos para onde nós iremos. Amém? Sim ou não, queridos? Você tem essa convicção no seu coração? Nós precisamos lembrar disso todos os dias. Não pode ser só um chavão, não, queridos. Tem que ser uma verdade absoluta que a palavra de Deus diz, né, sobre a minha vida e a sua. A forma com que nós andamos aqui. Então, quando Jesus fala, olha, chegou a hora, chegou o momento da minha morte. Chegou a hora da ressurreição e da exaltação, da glorificação. Cumprir aquilo pelo qual eu fui enviado para cumprir, que é a salvação de toda a humanidade. A Bíblia diz que de todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Então, essa hora chegada, a hora de dor, hora de martírio, hora de ser envergonhado, humilhado, abatido. E ele, então, começa a se colocar diante de Deus em oração, e ele pede para que Deus o glorifique. Né? Como glorificar? Em meio à dor e ainda assim vir à glória? Queridos, quem é que vai imaginar o plano perfeito de Deus numa consciência limitada como a nossa? O plano perfeito, sendo Deus, né, deixando a sua glória, a glória junto do Pai, para vir como homem e cumprir aquilo que está determinado por Deus, a justiça perfeita, para que eu e você pudéssemos olhar para Ele, ouvir a sua instrução, crer e ter a sua vida transformada. Então, Jesus fala assim, olha, glorifica, lembra aí a glória que eu tinha contigo, ao passar por todo esse trajeto, por todo esse caminho, chegou a hora, né, deles verem que, de fato, o Senhor me enviou. O seu plano é perfeito, né, e o Senhor será glorificado, assim como eu também serei glorificado. E ele fala no versículo 3 que a vida eterna é definida com conhecer o único e verdadeiro de Deus e de Jesus Cristo. Por quê, queridos? Vamos lembrar que no ambiente da época, e não é só o ambiente, a gente sabe que desde o Éden, o homem foi afastado de Deus por conta do seu pecado. A eternidade está no nosso coração. Nós temos dificuldade com a morte. Por quê? Porque nós nascemos para viver eternamente com o Senhor. Só que nós queremos ver, não é? Queremos tocar, queremos ver esse Deus de alguma maneira. E a Bíblia diz que é pela fé, não é pelos olhos, mas é porque cremos. Nesse contexto aqui, lá como é hoje, quantos deuses haviam ali no meio do povo? Israel é uma nação escolhida para caminhar anunciando e fazer Deus conhecido. Uma nação que também se perdia em meio à idolatria e acabava adorando outros deuses e trazendo algumas práticas que eram contra o ensino de Deus. E aí Jesus fala assim, você quer ter a vida eterna? Então saiba que ter a vida eterna é conhecer que o Pai é o único Deus verdadeiro. Não tem Deus do sol, não tem Deus da fertilidade, não tem Deus da Diana, não tem... Somente Deus, o Pai. E a Jesus Cristo, o seu Filho. É isso que te leva à vida eterna. Amém, queridos? Por quê, amados? Porque a idolatria, ela ronda o nosso coração. Às vezes a gente já fala, não, mas eu não idolatro imagem, eu não tenho imagem, eu não faço nada dessas coisas. Mas tudo aquilo que ocupa o lugar central de Cristo na nossa vida é uma idolatria. Ainda que a intenção seja boa, como marido, esposa, filhos, né? Pode ser tudo legítimo, mas lembre-se que sempre é a partir de quem Cristo é em nós, e nunca no lugar de Cristo em nossa vida. Então, Jesus enfatiza bem aqui que a vida eterna é essa, e ele veio ensinar isso. Né? Ele veio ensinar essa verdade.
Então, o que a gente aprende aqui, queridos? O que nós aprendemos do versículo 1 ao 5 aqui, Jesus falando que o nosso objetivo, tanto quanto o de Jesus Cristo, deve ser o quê? Glorificar a Deus. E eu não estou dizendo você gritar glória a Deus ou falar glória a Deus, embora é o nosso vocabulário, é bênção, continue falando. Porque é verdadeiro, de fato, você vê verdade na sua pronúncia, na sua palavra. Como é que nós glorificamos a Deus, queridos? Tendo uma vida de obediência à sua palavra, com vida prática, vida cristã do dia a dia. Então, quando eu falo, olha, é detalhes, é na sua casa, é o conversar com seus filhos, é lidar com seu marido e esposa, sabe? É lidar com seus irmãos, é no seu trabalho, é na escola onde você estuda. Queridos, o propósito de Deus em nossa vida em glorificá-lo é Cristo sendo formado em nós. E como é que Cristo vai ser visto em nós? É nas mínimas coisas. Não é no barulho, não é nas emoções, não são nas sensações, são naquilo que nós fazemos, o mais básico da nossa vida. A forma de responder uns aos outros, a forma de estender a mão uns para os outros. Tudo isso glorifica a Deus, porque Ele é visto em nossas atitudes. Não é isso? Então, traga isso para o teu coração. Assim como Jesus glorificou o Pai, Ele também nos ensina, né, que nós podemos, a nossa forma de viver, glorifica a Deus, a sua grandeza, a sua bondade. Então, quando Jesus fala assim, olha, chegou a hora, Deus o Pai, me leva, seja glorificado, para que eles entendam o seu plano, para que eles entendam o seu amor e recebam o seu amor. Porque a questão não é só entendimento, né, queridos? A questão também é viver a verdade desse amor. E aí nós temos ali no versículo 6 ao 19... quando ele ora pelos discípulos. No versículo 9, ele fala assim, olha, eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois já são teus. Jesus revela ali, olha, um pouco antes, ele revela o nome de Deus. O nome de Deus, Yahvé, que também está lá em Êxodo 3. Onde Jesus também fala dele no Evangelho de João, no capítulo 8, 58, quando ele fala que antes que Abraão existisse, eu sou. Então, Jesus veio fazer Deus conhecido. Quem é esse eu sou? Eu sou o que sou. Jesus veio ensinando para eles, e ensina para a gente a autoexistência de Deus. Um Deus presente, constante, que é soberano com todo o controle de todas as coisas em suas mãos. É esse Deus que Jesus veio revelar a eles e que também revela a nós. Aí você saber que agora, por causa de Cristo, você também pode chamá-lo de Pai. Não só um Deus criador, mas um Pai que zela, que cuida, que ama, que corrige, que é justo, que é santo, que é perfeito. Então, Jesus veio ensiná-los, né? Veio falar para eles como andar com esse Deus e o tamanho desse amor desse Deus pela vida deles. E ele diz que a palavra de Deus foi transmitida a eles e eles creram e reconheceram que Jesus veio dele. Então, a intercessão que Jesus faz aos discípulos, ele fala com o Pai exatamente isso. Olha, eu falei de ti, Senhor. Eu falei, Pai. Eu fiz com que o Senhor fosse conhecido para eles. O seu nome, né, a sua grandeza, a sua bondade. E o que mais? Eles ouviram e creram nessa verdade. Então, diante disso, Jesus fala, olha, os meus discípulos, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Assim como ele também não era do mundo. Olha o que Jesus está fazendo, orando, conversando com Deus, aquilo que Deus já sabia tudo, porque ele fala assim, olha, os que o Senhor me destes, né, eles eram seus. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, o Senhor já havia nos chamado. Então, quando Jesus chama esses discípulos e ensina, eles eram teus e agora são meus. Por quê? Porque eu estou no Senhor e o Senhor está em mim. Então, Jesus ora intercedendo e pede para que eles fossem protegidos. Não os tire do mundo, mas proteja-os do maligno.
em outra parte do Evangelho, Jesus fala, olha, vamos sair daqui porque vem aí o príncipe desse mundo e quem ele não tem nada com ele. Ele continua operando ainda hoje, queridos? Continua. Ele continua cirandando, trabalhando ao nosso redor, sim. Procurando sempre um espaço para ele poder complicar um pouco a nossa vida, com certeza. Mas ele não tem um poder total e absoluto. Glória a Deus que não. Ele é subjugado à potente mão do Senhor, ao poder de Deus. Tanto que João vai dizer, em 1 João, no capítulo 5, 18, ele diz que se você nasceu de novo, você não vive na prática do pecado. Amém? E se você não vive na prática do pecado, o maligno não lhe toca. Então, essa oração de proteção para os discípulos, ela é para nós também. O que vai permitir, então, que o maligno faça gracinha na sua vida? Uma vida de pecado. Mas você nasceu de novo? Então, o pecado na sua vida não é prática. Estamos sujeitos a ele? Estamos. Por quê, queridos? Por causa da presença dele nesse mundo ainda. Mas nós somos guiados, fortalecidos, instruídos pelo Espírito Santo de Deus. Então, você só dá, dá lugar a ele se você, de fato, não se posicionou em quem Cristo te chamou para ser. Filho do Deus Altíssimo. Amém? Que oração maravilhosa. Olha, não os tire do mundo, mas livra-os do maligno. Vamos ser tentados? Com certeza. Mas somos livres também da tentação? Também somos. Então, ter essa verdade, querido, em nossa vida faz toda a diferença para nós caminharmos e entendermos aí também, a dinâmica do mundo espiritual, para a gente não confundir as coisas e exagerar no poder, que o diabo tem. E esquecer da soberania, da grandeza, de um Deus provedor, um Deus da providência, um Deus que está com tudo em suas mãos, tem o controle de todas as coisas. E glória a Deus por isso, E ele fala assim, olha, santifica-os na verdade. Que verdade? A verdade que é a tua palavra. Então, olha, eles ouviram a tua palavra, eles agora estão separados desse mundo, do sistema todo do mundo. Por quê? Porque eles foram orientados por tua palavra. E quando nós conhecemos a palavra, somos ensinados na palavra e caminhamos na palavra, nós temos uma vida santificada, sim ou não? Porque as nossas atitudes também vão ser atitudes baseadas no ensino da sua palavra. Então, assim como Jesus orou por eles lá, queridos, é para nós também. Santifica-os na verdade. A sua verdade é a sua palavra. E aí, no versículo 18, Jesus fala assim, olha, assim como o Senhor me enviou, eu os envio. Então, ele está falando assim, olha, da mesma forma, eu vim com esse objetivo, glorificar o teu nome, dar as boas novas da salvação, a notícia de que você estava perdido e agora não está mais. Em Cristo Jesus você foi encontrado, você foi de novo colocado diante de Deus. Agora que você sabe dessa verdade, a sua vida também, ela precisa anunciar essa verdade. E ele ainda reforça isso no Evangelho de Marcos, 16:15, ele fala assim, olha, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Queridos, aí é preciso entender que esse ide indo não é só para quem está além daqui, nos outros países, em fronteiras, em lugares diferentes, em nações diferentes fazendo missão. Esse ide é o andar junto todos os dias com o Evangelho, que foi anunciado, que você creu e que agora você também anuncia. E se começa com esse ide, é dentro da sua casa, é no meio da sua família. É onde você anda, é onde você vive. Esse ide para anunciar, para poder falar das boas novas da salvação. Assim como Jesus veio, ele enviou os seus. E enviou a nós também. Então, fazer isso aí, olha, aprender que somos. Quando é que nós nos tornamos discípulos? O que é ser discípulo mesmo? Se nós nascemos de novo, somos filhos de Deus, amém?
E se somos filhos, também nos tornamos aprendizes, alunos, discípulos, aprendendo a conhecer quem Deus é, quem Cristo é, o que Ele fez, como atua o Espírito Santo de Deus. Isso é ser discípulos, queridos. É ter a sua vida a partir do novo nascimento, conhecer Jesus todos os dias, viver os planos que o Senhor tem para nós, o plano consumado na cruz, a volta de cada um de nós para Deus, para o estabelecimento completo do reino de Deus com a vida de Jesus Cristo. Então, nós somos também, passamos a ser discípulos tanto quanto os outros eram, porque também ouvimos, também aprendemos. Então, se nós nascemos de novo, queridos, nós precisamos ter essa verdade de que não é só para o missionário A ou B, e não é só se for para a nação X ou Y, não. A vida missionária, ela pertence a cada um de nós. Ao viver a verdade do Evangelho, as boas novas da salvação, nós também anunciamos essa verdade. Né? Vivemos essa verdade. Lembra disso. Vivemos no mundo, mas não pertencemos a ele. Queridos, bater de frente com o sistema não é fácil. Vocês viram quando o Gabriel orou aqui sobre como tem sido difícil, os valores estão sendo distorcidos a cada dia. O que é certo agora virou errado, e o que é errado é certo. E eles querem pegar o grande amor de Deus, né, que é declarado em Cristo Jesus, como se, olha, Deus ama, então pode tudo, faz tudo, né, aceita-se tudo, porque, afinal de contas, Deus é amor. Então, estar nesse mundo, não pertencer a Ele, exige de mim e de você a santificação pela palavra, o conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, a intimidade que você tem com o Espírito Santo de Deus, para que você não se deixe levar pelo sistema desse mundo. Mas, ao contrário, mas que eu e você possamos fazer diferença no mundo que está com o sistema corrompido, caído desde o Éden. E que nós sabemos, queridos, que vai piorar. Então, qual é a nossa... Deve ser, pelo menos, né, a nossa busca, a nossa preocupação aí. Ser aqueles que fazem diferença de verdade, porque conheceu a verdade eterna que está em Deus, em Cristo Jesus. E isso faz diferença na forma com que nós vivemos a nossa vida, o dia a dia da nossa vida. Para que Cristo seja visto em nós. Na correção dos nossos filhos, na instrução. Hoje em dia, professores, né, têm sofrido. Por quê? Eles têm que acatar algumas coisas. E aquela autoridade tão linda, de anos atrás, eu posso dizer, por referência minha, a instrução era, os professores continuam tendo autoridade sobre sua vida, tanto quanto tem aqui em casa. Obediência e respeito a eles. Hoje em dia, o aluno pode discutir, confrontar, enfrentar o professor, e o professor não pode fazer nada, ou coisa quase alguma. Mas isso exige de mim e de você, queridos, em cada profissão que exercemos, o quê? Um posicionamento de quem nós somos, daquilo que nós acreditamos, e daquilo que nós devemos, né, não devemos compactuar e devemos compartilhar das verdades da palavra de Deus. É um desafio. É ou não é? Não é algo fácil de fazer, mas é possível. Por quê? Porque senão não estaria escrito aqui na palavra, não seríamos instruídos por ela, o Espírito não estaria agindo como a gente vê ele agindo, operando em meio às igrejas. Vivemos no mundo, mas não pertencemos a ele. Agora, do versículo 20 ao 26, Jesus, no versículo 20, ele fala assim, olha, minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Crermos por meio da mensagem deles. Quantos aqui já ouviram o pastor Glaico insistir aqui com a gente sobre o ensino, o qual nós aprendemos? Ele está fundamentado nas doutrinas dos apóstolos. Em Atos fala isso também, né? Por quê? Porque, olha, Jesus está dizendo, intercedendo por nós, que ouvimos a mensagem que foi dada a eles. Nós não caminhamos com Jesus, não vemos Jesus, não estivemos com eles. Eles estiveram. E Jesus deu total autoridade e credibilidade para aquilo que foi ensinado a eles fosse transmitido a todos. E assim também um dia, queridos, nos alcançou.
um dia fez com que, né, o Espírito de Deus nos convencendo, fazendo essa obra em nosso coração, nós crescêssemos na sua palavra, na sua verdade, nascêssemos de novo. Não é isso? Então, olha, saber que Jesus orou por nós, sabendo que, olha, um dia você vai ouvir esse evangelho, a palavra da verdade, as boas novas da salvação, e um dia você vai ver que Deus é soberano, Deus de amor e graça, um Deus que, por ter amado a humanidade, o mundo ali nesse sentido de João 3,16, é a humanidade, amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, né, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse o quê? A vida eterna. Então, olha, que maravilha saber que quando nós cremos, Jesus já havia intercedido por nós e nós estaríamos aqui hoje. Amém, queridos? Você tem convicção de que você está aqui porque o Senhor te trouxe? O pastor Fabrício começou dizendo, olha, você não está aqui por obrigação. Você veio cultuar a Deus e deve ser grato pela oportunidade de estar aqui essa noite. Não é maravilhoso? Se você for dar vazão à sua carne, você fica quietinho, na preguiça, no conforto. Mas aí você não é mais alimentado pela carne, né, queridos? O Espírito de Deus habita em você. Agora não tem mais, não sou eu, né, quem vivo. Não deve ser isso, é Cristo vivendo em mim. Então, poder estar aqui, poder cultuar ao Senhor, ouvir a palavra, poder olhar o irmão, nessa diversidade que o Senhor faz, né? Cada um de nós, no seu contexto. E o Senhor une a todos para a glória dele, para glorificá-lo. E aí ele ora dessa forma, e ele em seguida fala, para quê? Para quê? Né? Que ele quer interceder, olha, para que em mim, por meio da mensagem dele, você cresce nele por meio da mensagem, mas para quê? Ele responde assim, para que todos sejam um, como o Pai está no Filho, o Filho no Pai, nós estejamos neles, para que o mundo creia que Deus enviou a Cristo. Então, por quê? Né? O Pai no Filho, o Filho no Pai. Eles em nós, nós neles. E quando nós andamos nessa verdade, o mundo vê que nós temos a presença de Deus, o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito em nós. Nós vivemos seguindo nessa caminhada. Nós vivemos, né, crendo. Então, queridos, aqui o Senhor nos chama para a importância da igreja do Senhor Jesus, da unidade do corpo. Não estou falando de denominação, estou falando de reino. É cada um de nós que creu na palavra da verdade, que anda em obediência à palavra, faz parte do corpo de Cristo, está no reino dos céus, que começou com a vinda de Jesus, e que só vai ser concluído na sua volta. E até lá, eu e você precisamos viver nessa unidade. Por quê? Ele enviou Jesus em amor a nós, dizendo que da mesma forma que ele amou Jesus, ele nos amou também. Você entende por que não faz sentido irmãos ficar estremecidos um com o outro, de mal do outro, sem perdoar o outro, com dificuldade no outro? Não podemos viver, porque se queremos viver a palavra ela nos ensina, Jesus orou sobre isso, para que o amor do Pai fosse visto em nós, em cada um de nós, na unidade do corpo. Né? Viver essa unidade aí. Ele fala assim, olha, eu os fiz conhecer o teu nome. Só um minutinho. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, para que o amor que existe entre ele e o Pai, no caso Jesus e Deus, seja manifesto na minha vida e na sua vida. Então, queridos, nós ouvimos a palavra, nós conhecemos sobre o amor, agora nós temos que viver esse amor, para que o mundo veja esse amor de Deus, para que o sacrifício que Jesus Cristo fez naquela cruz não foi em vão. Ele traz a salvação, nasce de novo e tem transformação em nossa vida. Ninguém que nasce de novo, queridos, fica da mesma forma que estava. Não existe. Todo aquele que nasce de novo, ele é transformado pelo poder do Espírito. Se agora tem um novo nome, foi escrito no livro da vida, você caminha na contramão desse mundo doido aí. E como igreja do Senhor, queridos, nós estamos vivendo tempos muito difíceis, com muitos escândalos, infelizmente, no meio das igrejas. Mas não nos cabe julgar o que aconteceu lá, A ou B.
Porque em todas elas o Senhor sabe quem são os teus. Agora, é responsabilidade de cada um de nós manter e preservar a unidade do corpo. No que depender de mim e de você, viver de forma correta, digna, verdadeira e alicerçado na palavra. Cada um de nós tem esse compromisso e essa responsabilidade. Não é só do pastor, né? Não é só daquele que está à frente. Nós nascemos de novo. Cristo é o Senhor da nossa vida. Ele é, né, o dono da igreja. É o corpo de Cristo. Cada um de nós somos parte integrante desse corpo aí. Então, no versículo 26, é que ele fala isso, né? Para que o amor que existe entre ele e o Pai também seja visto em nós. Então, o que a gente aprende aqui, queridos? Que a unidade entre os cristãos, ela é o quê? Essencial para o testemunho da igreja. Eu não vou citar os versículos, mas só lembrando que existe na Bíblia e fala sobre amar uns aos outros. Fala sobre suportar uns aos outros. Aí eu só vou abrir um parênteses, suportar uns aos outros é dar suporte, mas tem vezes também que é suportar mesmo. É ou não é? Tem hora que é difícil, queridos, o relacionamento. Nós vivemos e nos relacionamos porque obedecemos a palavra de Deus. E tem situação de determinados irmãos, dependendo da situação, que de fato você vai suportá-los. E vai suportá-los em amor. Porque o amor de Deus foi derramado em nós por meio do Espírito Santo. Então, nós damos o suporte necessário, ajudamos a caminhar, vamos em frente, caminhamos juntos. Mas tem situação que você vai ouvir, é difícil mesmo, mas bora, continuamos caminhando. Suportando, sim. Animar uns aos outros. Tem momentos em nossa vida que fica meio capenga, né? Fica difícil. Todos nós, em alguma medida, vivem isso. Então, quando um irmão já, nessa caminhada, anime o seu irmão a prosseguir. Ajude-o a avançar. Isso faz parte da unidade do corpo de Cristo. E importar também, né? Você se importar uns com os outros. Não é querer saber segredos da vida do outro. Não é o tititi que a gente ouve por aí. Não, queridos, é realmente se importar com o que o outro vive, está passando, e de que maneira eu posso ser útil na sua vida. De que maneira ele pode ser útil na minha vida. Isso é aplicar a verdade da palavra, a unidade da igreja. Em Efésios 4:3, Paulo fala que façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Nós devemos nos esforçar, queridos. É responsabilidade de cada um de nós. Vivermos firmados na igreja do Senhor, né, unidas no mesmo amor de Deus, no amor que Ele tem por nós, e que foi demonstrado por meio de Jesus Cristo. Em Hebreus 10:25, fala, olha, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, não é hora de ficar em casa, não é hora de falar, não, eu posso. E podemos mesmo, porque nós temos uma facilidade enorme. Podemos assistir o pregador que quisermos, sentado na nossa casa, no clique só, confortavelmente, sem precisar sair de casa. Você pode escolher, não é? A quem você quer ouvir. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Ela diz que é aqui. É reunirmos como igreja do Senhor. É se importar um com o outro. É amar o outro. É ajudar um ao outro. E a gente não consegue fazer isso de casa, lendo, assistindo no YouTube uma mensagem. Não conseguimos colocar em prática os ensinos da palavra de Deus se nós não nos reunirmos como nós estamos aqui. Então, cada um de nós precisa se esforçar. Eu sei que tem dia que você não quer vir. Eu sei que tem dia que é difícil para vir. A igreja propõe culto das mulheres, culto dos homens, quinta de oração. Né? E nós temos o culto aos domingos de manhã e à noite. Mas a questão é, até onde eu estou engajada no compromisso como corpo de Cristo para estar aqui unidos com meu irmão em cada um desses cultos que tem? Será que eu não corro o risco de banalizar e achar que ele não é importante? Ah, afinal de contas eu já fui. Ah, eu já fui domingo. Ah, eu já fui. Até Jesus voltar, queridos, nós precisamos estar movidos na mesma visão, na mesma unidade aqui com Ele. Amém? Então, o que a gente pode concluir aqui? Que a oração de Jesus nos ensina, né? O desejo dele diante do Pai.
ao caminho aí da crucificação, ao caminho do estar consumado, do plano perfeito de Deus para que eu e você pudéssemos estar aqui. Ele deseja que o Pai seja glorificado. Ele um dia estava com o Pai na glória, deixou a sua glória e veio, se humilhou, né, para a humanidade, para caminhar conosco, para nos ajudar, para mostrar o quanto Ele se importa com cada um de nós, sim. Né? E aí não é no antropocentrismo, não é o homem no centro, não. É o amor de Deus, Ele conosco, caminhando conosco todos os dias, diante das nossas lutas, adversidades e dificuldades. Por quê? Ele diz que esse mundo não vai ficar assim para sempre. Ele já tem um tempo determinado para as coisas acontecer. Mas até acontecer e Jesus voltar, eu e você temos uma forma certa para caminhar com Ele. Né? Porque é somente Deus que faz isso, queridos. Cada um de nós foi criado num contexto familiar diferente, com ensinos diferentes, com práticas diferentes. E o Senhor Jesus chama a salvação, nasce de novo, agora está no corpo, e cada um tem a sua importância junto no corpo, para caminhar junto e glorificar a Deus. E aí cabe a mim e a você entender essa verdade e se esforçar para viver nela. Ele intercede pelos discípulos pedindo proteção. Proteção. Então, o Senhor, nada acontece em nossa vida sem que o Senhor nos saiba. Ele é Deus que nos guarda, que nos protege, que caminha conosco, que estende a mão, que tem provisão. Então, não esqueça disso, para que você não deixe qualquer ensino diferente disso, sabe? Mexer e encontrar no seu coração. Se você está alicerçado na verdade da palavra de Deus, você caminha com o Senhor Jesus, Ele está contigo todos os dias, até a sua volta. É a palavra de Jesus, foi Ele quem prometeu. E Ele ora por todos nós. A unidade da igreja, no amor, na comunhão perfeita, na vida eterna, até a sua volta. Alguns estudiosos reformadores, acho que John Knox, alguém fala que ele disse que o Evangelho, a carta, o capítulo de João, o Evangelho, essa carta aí, para ele é uma âncora. Ou seja, é onde ele se firma para viver a sua vida alicerçado na verdade. Será que a gente pode dizer a mesma coisa? Lembrando que a âncora é aquele que se joga lá no mar, lá, que firma, finca lá o pé e o navio não sai do lugar. Então, onde é que nós estamos, né, nos ancorando na verdade? Essas verdades da palavra de Deus, elas se aplicam. Porque há resposta nessa oração de Jesus. Ele foi para a cruz, Ele consumou. Ele glorificou a Deus. Hoje nós glorificamos a Deus por quem? Por Ele ser o nosso Pai e ter nos dado Jesus Cristo, Senhor. Ele nos trouxe de volta para Ele. Né? E a oração dele foi ouvida quanto à trajetória dos discípulos, nós vimos também que sim. Nós vimos pelas cartas, pela instrução da palavra de Deus, que ele esteve com os discípulos em todo o tempo. Eles foram aprisionados, açoitados, né, esbofeteados, como Paulo diz lá, que tem um emissário de Satanás que fica ali, mas, no entanto, Deus disse que a graça dele bastava. Né? Então, a gente vê o cumprimento, a resposta dessa oração de Jesus na nossa vida, queridos, também. Então, só que nós ainda estamos no trajeto, está se cumprindo. Hoje nós somos igreja do Senhor. Cada um de nós é responsável pela nossa vida em Cristo, glorificando a Deus na unidade desse corpo. Cheios de fé e esperança de que um dia Jesus vai voltar. E não haverá mais dor, nem choro, nem morte. Não é isso? Porque se nós não crermos nessa verdade, nossa fé é em vão. Então, diante das adversidades da nossa vida, queridos, nós precisamos trazer a verdade da palavra de Deus que nos separa desse mundo doido aí, nos santifica. Né? E a gente se posiciona para viver conforme a palavra de Deus. Amém? Então, só para nós aplicarmos antes, daqui a pouquinho vamos ceiar. Olha que oportunidade, a palavra de Deus diz que nós devemos examinar a nós mesmos, não é isso? Participar desse momento, anunciar a morte do Senhor Jesus até que Ele venha. Aquele sacrifício na cruz não foi à toa, querido. Você está aqui porque você crê, então viva de acordo com o que você crê. Um dia você ouviu a mensagem, a palavra da verdade, então viva de acordo com ela. É um desafio para a minha vida e para a sua também. Mas é assim que o mundo vai ver que Deus nos amou e que Ele está em nós. Amém? Então, busque glorificar a Deus em sua vida, contribua para a unidade da igreja, tenha uma vida santificada. E considere que o ID também é para você.
a missão de pregar o Evangelho, de falar do amor de Deus e do plano de salvação, o que hoje nós fomos alcançados. Tem tantos outros que o Senhor quer alcançar, mas Ele decidiu que seria por meio da minha vida e da sua, anunciando a verdade, a palavra da salvação. Vamos ficar de pé? Vamos orar?